pessoas que me têm confiado esses minutos. Livro do Gênesis, capítulo 49, verso 1, 2, 14 e 15. Amém? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Verso 14: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para carregar e serviu debaixo de tributo. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jacó está prestes a morrer quando ele vai reunir os seus filhos para abençoar cada um deles. E eu fiz uma observação muito importante quando eu comecei a meditar neste capítulo, porque se a gente for ver o capítulo 49 de Gênesis, nós vamos ver Jacó começando a dar a sua bênção a Rúben, que era o seu filho primogênito. Só que se a gente for analisar o passado de Jacó, nós vamos ver que ele tinha uma certa dificuldade com a primogenitura, porque no passado ele tenta comprar, e não apenas tenta, mas ele também compra a primogenitura do seu irmão Esaú. Então nós vemos aqui que depois que Jacó ele tem um encontro com Deus, a sua vida de fato é transformada, porque apesar de Rúben ter cometido o pecado que cometeu contra Deus e contra o seu pai, ainda assim ele chama o seu primeiro filho, ainda assim ele chama Rúben para iniciar o processo da liberação das bênçãos sobre a vida dele. Jacó então começa a abençoar a Rúben. Ele vai e abençoa Simeão. Jacó continua abençoando Levi e abençoa também a Judá. Jacó continua e passa também por Zebulon. E a Bíblia vai nos dizer que o próximo filho a ser abençoado é Issacar. É interessante que todos os filhos chegam diante de Jacó e nenhum deles sai sem a bênção. Todos os filhos chegaram diante do pai, independente da posição que eles estavam, se era o primeiro ou se era o último da fila, o pai não despediu ninguém vazio. O pai Jacó tinha sempre algo para dizer sobre a vida deles. E aqui eu já quero dizer algo para você nesta noite, que independente da posição em que você está, você vai dizer assim: irmã Vanessa, eu estou na posição derradeira, ninguém nem se lembra de mim, mas o teu pai se lembra de você, e você não vai ser despedido daqui vazio, porque pode uma mãe se esquecer do filho, mas o teu pai não se esquece, mas o teu pai tem bênção reservada para a tua vida, mas o teu pai ainda tem palavras de vida para você. Ele começa então a abençoar Issacar, e você pode pensar: irmã Vanessa, quem era Issacar? Issacar foi um dos filhos de Lia, para ser mais exata, foi o quinto filho de Lia com Jacó. Se nós formos caminhar um pouquinho para trás, nós vamos entender que Jacó ele sai fugido da casa dos seus pais, e ele vai habitar agora numa cidade chamada Padã Arã, junto com Labão. A Bíblia nos diz que ele chega até este lugar, e ali ele vai trabalhar 7 anos para conquistar uma das filhas de Labão, Rebeca. A Bíblia nos diz que era uma moça formosa, que era uma moça bonita, e eu imagino que por isso Jacó se interessa logo de cara por ela. Só que também ela era a filha mais nova. E a Bíblia nos fala que Jacó então ele trabalha 7 anos por ela, só que Labão engana Jacó, porque não é Raquel que ele dá, é Lia, é a primogênita, e do contrário de Raquel, a Bíblia nos diz que Lia era uma mulher de olhos tenros. E o que é isso? De olhos enfermos, talvez um semblante descaído, um semblante entristecido. Era essa a fisionomia de Lia. Pelo que a Bíblia nos diz que Jacó amou mais Raquel do que a Lia, e Lia então começa a ser desprezada, e Lia então começa a ser deixada de canto, mas não porque Jacó praticou algum tipo de abuso ou fez alguma coisa, não, simplesmente porque por amar mais Raquel, consequentemente Jacó dava mais amor, carinho e atenção a Raquel. Então a outra ficava desprezada, a outra ficava
sentindo como Lia se sentiu. Irmã Vanessa, eu estou numa angústia que não cabe dentro do meu peito. Irmã Vanessa, parece que eu estou passando por uma situação tão difícil e eu não consigo sair dessa situação. Parece que eu estou esquecida pelo próprio Deus. Parece que eu estou deixada de lado. Parece que ninguém olha para mim. E até mesmo aqueles que estão do meu lado, parece que não conseguem entender aquilo que eu passo. Glória a Deus. Talvez você esteja nessa situação aqui esta noite. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Da mesma maneira como o Senhor se levantou para julgar a causa de Lia, Ele vai se levantar em teu favor. E você vai sair daqui entendendo que aquilo que Ele tem para a tua vida, ninguém pode tomar. Lia era deixada de canto. Talvez ela pensava que não estivesse sendo vista. Mas o nosso Deus, que conhece, o nosso Deus que vê todas as coisas, estava vendo a situação daquela mulher. Mas o nosso Deus decide se levantar. E Ele diz: eu vou dar motivos para Lia sentir a alegria que ela não sente mais. Eu vou dar motivos de novo para Lia sentir o prazer que ela já não sente mais. Então eu vou me levantar em favor dessa mulher. E o Senhor se levanta. E o que é que Ele faz? Ele abre a madre de Lia. Pelo que Lia começa agora a gerar filhos. Então a desprezada gera o primeiro e nasce Rúben. A desprezada gera de novo, fica feliz de novo e gera Simeão. A aborrecida gera de novo e agora nasce Levi. A desprezada gera de novo e nasce Judá, descendente do próprio Jesus. A desprezada, a deixada de canto, aquela que parece que ninguém se importa, aquela que parece que ninguém olha para ela. Mas Jesus estava na descendência dos filhos daquela mulher. Você pode achar que é pequena, e nós de fato somos pequenos, mas o nosso Deus é um Deus grande. Mas o nosso Deus é um Deus que olha para nós, não como o outro olha, mas Ele olha com um olhar de misericórdia. Ele diz: aonde as pessoas acham que não vai dar nada, eu levanto a minha mão e faço uma bênção na tua vida para você entender aquilo que eu tenho com você. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que depois de Judá, Lia cessa de gerar por um tempo. E passam-se algum tempo mais. A palavra nos diz que Rúben, o seu primogênito, ele vem do campo com algumas mandrágoras. E o que é isso? É uma espécie de planta afrodisíaca, que as mulheres achavam que comendo o fruto dessa planta, elas seriam férteis. Então o que é que Lia faz? Ela pega das mandrágoras de Rúben, come aquela planta, e como se não bastasse comer, ela vai oferecer também a Raquel, ou melhor, Raquel pede e ela dá para sua irmã que era estéril, em troca de uma noite com Jacó. O que Lia está fazendo aqui é arrumando um jeitinho para tentar alcançar aquilo que ela queria, que era gerar de novo. Só que nem tudo nós conseguimos de um dia para a noite. Porque a tática pode ser boa, o método pode ser bom, só que na verdade, se Deus falar assim, não gera, pode ser o fruto que for, a madre vai continuar fechada. E ela não entendia isso. Pode trazer 1000 mandrágoras, mas a madre não abre, se o Senhor não permitir. E nos nossos dias de hoje, a gente vê muito isso, irmãos. Pessoas que tentam buscar métodos para dizer: eu vou conseguir, mas primeiro eu preciso fazer algo. Eu vou conseguir, mas primeiro eu preciso selecionar algumas coisas para me alcançar o meu objetivo. E o Senhor está dizendo assim: se eu não permitir, você não gera. Se eu não permitir, você não faz. Se eu não permitir, o filho não nasce. Prova disso? Gênesis vai nos dizer, se não me falha a memória, capítulo 29, verso 31, que Deus ouviu Lia. E por isso Lia abriu a madre. Não foi porque ela comeu das mandrágoras, não. Foi porque o Senhor ouviu o seu gemido. Foi porque o Senhor ouviu a sua súplica. Foi porque o Senhor, errei o versículo, mas é um outro. Foi porque o Senhor falou com ela, ouviu e disse: não, eu vou abençoar de novo. E o Senhor abençoou ela com ainda mais 2, Issacar e Zebulon. Só que depois de comer as mandrágoras, depois que o Senhor ouve Lia, ela
ela gera então Issacar. E ela vai dizer o quê? Deus me tem dado o meu galardão. Então ela chama o nome do seu filho de Issacar. Lá na bênção que Jacó começa a dar para os seus filhos, ele vai comparar Issacar a um jumento, só que é um jumento de ossos fortes. E para nós hoje em dia a gente pode comparar um jumento como um animal desprezível. Só que naquela época era um animal extremamente importante e que nos ensina lições extraordinárias que durante algum tempo já o Senhor tem colocado isso no meu coração. E a primeira lição que nós aprendemos é que Issacar é comparado com o jumento porque ele tinha facilidade de carregar cargas excessivas. Issacar tinha facilidade de carregar um peso que poderia ser o peso que for. Ele poderia estar até farto, mas ele continuava a carregar, porque essa era uma habilidade que o Senhor havia dado para ele. E muitas das vezes nós nos parecemos com ele. Nós carregamos cargas que parece que a gente não vai suportar. Nós carregamos pesos que nós dizemos: Senhor, até quando? Até quando eu vou precisar carregar isso nos meus ombros? E parece que a qualquer momento eu vou cair. E parece que a qualquer momento os meus pés vão vacilar de tão pesado e dolorido que está. Nós na caminhada com Cristo, irmãos, passamos por isso. Porque só o Senhor sabe como é o fardo de cada um. Só o Senhor sabe aquilo que nós suportamos. Só o Senhor sabe quantas noites nós ficamos ali. Senhor, nos ajuda a levar o nosso fardo, a carregar a carga que muitas vezes é colocada sobre nós. Só que o jumento nessa época, ele existia exatamente para isso. Uma das suas características era essa. Por quê? Porque o seu Senhor sabia até que peso ele poderia carregar. E muitas vezes a gente faz como eles, nos cansamos, porque nós também precisamos de descanso. Só que a dificuldade que nós encontramos muitas vezes em descansar é que a gente começa a falar: Senhor, eu preciso tanto de um descanso, e nós tiramos um período de tempo descansando e nos acostumamos com aquilo. O ofício do jumento não era descansar. Mas muitas vezes a gente se assimila como ele e nós falamos: eu já passei por tanta coisa difícil que agora eu quero descansar um bom tempo. E aí ele esquece que o descanso, o que era para ser um período curto, ele acaba fazendo com que seja a sua rotina. Não apenas um período, mas a sua rotina. Quer um exemplo disso? Eu que vos prego. Vou falar porque o Senhor falou comigo primeiro. Eu falei: Senhor, eu estou tão cansada, eu preciso descansar. E aí eu falei para o meu esposo: eu preciso ir viajar. Cheguei esses dias, os irmãos bem sabem. Falei: parece que o fardo às vezes está tão pesado. E eu disse para o meu esposo: eu queria sentar um pouquinho para ouvir. Eu queria chegar num lugar que ninguém me conhecia e poder cultuar. E quando dizer assim: da onde você é? Irmão, sou uma irmã da Assembleia de Deus e vim cultuar hoje. Porque tem dias que a gente está assim. Tem dias que a gente não quer que ninguém conhece a gente. E lá em Campinas, nós fomos no domingo de manhã, viramos a noite do domingo para a segunda, e eu disse para minha mãe: mãe, vamos cultuar. Aí a gente foi numa igreja, nós chegamos, o culto já tinha começado um pouquinho, e aquele pastor começou a pregar sobre o descanso, e eu falei: é de Deus, glória a Jesus por isso, porque ele começou a dizer, mas ele, que o descanso era necessário, e de fato o descanso é necessário na nossa vida. Só que aí a mensagem foi desenrolando, e aí foi começando a complicar, porque era bem um culto de missões, e eu falei: Senhor, já não bastava apanhar lá, eu vim aqui para apanhar de novo, como se não desse para piorar ou para melhorar. Aquele pregador, ele, no final da mensagem, ele desceu no altar, e eu falei: não vai vir aqui não, tem tanta gente aqui, Jesus. E ele chegou na minha direção, e ele disse: abre as tuas mãos. Eu abri as minhas mãos, e ele falou: o tempo de descanso é bom, mas na tua mão tem pão e tem peixe. O tempo do descanso na nossa vida é bom, mas na mão de você que está sentado aí, tem pão e tem peixe para alimentar pessoas. Tem pão e tem peixe para alimentar vidas. E naquele momento eu entendi: se eu voltasse no domingo mesmo, eu já ia voltar tendo a certeza que o Senhor falou comigo. Por quê? Porque nós queremos nos
o profeta novo, sai de Betel, se eu não me engano, para ir ajudar a profetizar contra Jeroboão. Existia naquele lugar um profeta, mas que o Senhor não usava mais. Existia naquele lugar um profeta que não tinha mais visão dos céus. Então o Senhor manda um profeta novo, profetiza contra Jeroboão e diz a ele ainda: você não vai comer nada neste lugar, você não vai beber nada neste lugar, e pelo caminho que você entrou, você não vai voltar por ele, você vai por outro caminho. Aquele profeta, ele faz tudo conforme Deus havia ordenado. Só que na hora de ir embora, sabe o que ele decide fazer? Descansar. Ele senta debaixo de uma árvore para descansar. E o profeta velho, que ouviu tudo que ele tinha feito, corre lá, fala: não, eu preciso conhecer quem é este homem. Deus não fala mais comigo, vai falar com ele? E vai lá. E ele diz: olha, vamos lá na minha casa, tem pão para você, tem água para você. Porque o profeta novo já tinha revelado todas as suas fraquezas. Ele já tinha falado para todo mundo ouvir: o Senhor não me permitiu comer nada aqui, o Senhor não me permitiu beber. E às vezes a nossa língua é tão grande que não cabe dentro da nossa boca. Quando ele fala isso, sabe o que ele está dizendo? Eu estou fraco, eu estou com fome. Ele está expondo todas as fragilidades que ele tinha para todo mundo ouvir. E aí quando o profeta velho chega, ele pensa: é de Deus, só que na verdade ele já falou tudo. Ele mesmo usou a boca para falar tudo. E aí ele vai: não, vamos lá na minha casa. Não, não posso, o Senhor não deixou. Não, vamos lá, porque um anjo falou comigo. Só que a Bíblia diz assim: porém estava mentindo, porque o Senhor não tinha falado nada. E aquele profeta novo volta com ele, come pão, bebe água, e quando ele sai da casa para ir embora, um leão devora e mata ele. Descanso no lugar errado pode nos causar sérias tragédias. Aquele homem sofreu uma morte física, mas quando a gente para descansar no lugar errado, a morte que nos causa é espiritual. Porque a gente já começa a não ter força para orar, a gente começa a não ter força para consagrar, a gente não tem força para vir para os cultos, e aí a gente vai ficando uma geladeira viva. É isso que nos causa. Mas eu quero que você entenda nessa noite que nós somos comparados a Issacar, nós somos comparados a um jumento, porque nós conseguimos suportar cargas que o nosso Pai sabe que não é para nos ferir, mas é para fazer a obra e a vontade que Ele tem para nós. Vou resumir. Segundo lugar, Issacar é comparado a um jumento porque ele é corajoso. Se a gente for ver a história da tribo de Issacar, foi uma tribo que se mostrou muito corajosa, soldados muito valentes diante de qualquer batalha. E nós precisamos ser como estes homens. Homens que viram o inimigo de perto, mas eles não se intimidaram. Homens que viram o seu aniversário frente a frente, mas entendeu: maior é o que está comigo do que os que estão com ele. Homens que, se precisasse fosse, estava lá na primeira fileira. Eu vou porque eu sei quem vai comigo. Eu vou porque eu sei que a batalha já está ganha pelo poder que há no nome do Senhor. Aleluia! Então nós somos comparados a eles por isso. Porque nós somos capacitados para levar carga. Porque nós precisamos ser corajosos. E terceiro, porque nós precisamos ser útil para Deus. De que maneira aquele jumento era útil? Não era apenas para levar cargas, mas também tinha uma outra função no tempo da antiguidade. E a sua função era também de levar pessoas sobre si. E uma das classes de pessoas que montavam sobre jumentos eram os reis. E a gente vai ver isso quando Jesus ele pega um jumentinho e monta na sua entrada em Jerusalém. Jesus usa um jumentinho qualquer para poder deixar registrada a sua entrada triunfal naquela cidade. E aquele jumento se fez útil na mão de Deus. Da mesma maneira, a gente precisa se mostrar útil para o Senhor, deixando o Senhor direcionar a nossa vida. Porque quando o Senhor ele monta sobre aquele jumento, não é o jumento que diz a direção que ele vai, mas quem diz é Jesus. Fala: você vai por aqui, você vai por ali, você vai por lá. Então quem guia e direciona a nossa vida é Jesus. Se nós formos pegar desde o começo da Bíblia até o final, a gente vai ver exemplos de homens que se tornaram úteis nas mãos do Senhor.
Olha para Moisés. O Senhor usou aquele homem, ou melhor, aquele homem se fez útil para Jesus, para Deus. E o Senhor usou ele para libertar o seu povo da escravidão do Egito. O Senhor usa Josué para poder entrar na terra prometida, alguém que se colocou à disposição do Senhor para ser usado. O Senhor usa João Batista para ser o precursor do próprio Jesus. O Senhor usa Pedro não para pescar mais peixes, mas agora para pescar homens. À medida que nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele vai nos usar de uma maneira diferente. Ele vai nos usar de acordo com aquilo que Ele nos chamou e nos vocacionou. É por isso que eu quero que os irmãos entendam. Ainda que seja doloroso, ainda que no caminho as pedras sejam difíceis de atravessar, você tem a certeza que Deus ele está com você. Issacar ele se mostrou dentro de todas essas características. E quando Moisés ele vai dar a bênção das terras para cada tribo, a tribo de Issacar é abençoada por completo. Meu Deus. A tribo de Issacar recebe bênçãos do mar e bênçãos da terra. Recebe bênçãos da sua saída e das suas tendas. O que o Senhor está querendo dizer? Aonde você estiver, você será abençoado. Na tua casa você vai ser abençoado. No campo você vai ser abençoado. Na tua entrada e na tua saída, porque eu vou suprir tudo para você. Se coloque de pé com a permissão do pastor. Em todos os momentos, o Senhor vai suprir a nossa necessidade. Quando nós nos colocarmos à disposição e falar: Senhor, eu quero. Senhor, está pesado, mas eu vou caminhar. Senhor, está difícil, mas eu vou prosseguir. Senhor, eu sei do que o Senhor entregou em minhas mãos, e por isso eu vou fazer com alegria. E por isso, ainda que dor, eu vou permanecer de pé. E quando eu não estiver mais aguentando, Senhor, segura na minha mão e caminha comigo. Ainda que eu esteja cansado, ainda que eu esteja oprimido, o Senhor ele sempre tem um escape para nós. O próprio Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troca o teu jugo pelo jugo de Jesus, troca a tua carga pela carga de Jesus. Deixa ele aliviar o peso que está sobre as tuas costas essa noite. Deixa ele aliviar. O Senhor tem alívio para você que entrou aqui abatido. O Senhor tem alívio para você que entrou aqui preocupado. O Senhor tem alívio para você que entrou aqui entristecido. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Vamos orar. Segura